Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos estudar as relações de causa e consequência dentro dos textos. Nós estamos estudando o gênero relato de experiência e nesse tipo de texto, as pessoas elas contam fatos que aconteceram em suas vidas, né? Fatos reais que aconteceram. Então, esses fatos eles geralmente estão ligados, né, entre si. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, existe na língua algumas palavras que nós chamamos de conectores que servem para estabelecer as relações entre os fatos que são contados em um texto que são narrados ou falados dentro de um texto. Então, nós vamos estudar hoje os conectores que expressam ideias de causa e consequência. E no relato de experiência, esses conectores eles aparecem muito porque a pessoa que está contando esse fato, ela vai precisar explicar o motivo de algum acontecimento ou então contar um acontecimento que resultou em outro. Então, os conectores que servem para expressar essa ideia são justamente os conectores que expressam ideias de causa e consequência. E são esses que nós vamos estudar na aula de hoje. Para começar a nossa aula sobre as relações de causa e consequência, eu vou pedir que vocês peguem a folhinha que vocês receberam na atividade e acompanhem comigo a leitura desse relato de experiência que aparece aí na folhinha de vocês e vocês podem acompanhar comigo a leitura. Um vascaíno em São Paulo. Meu pai nasceu em Brasília e torce para o Vasco. Eu nasci aqui em São Paulo, mas desde pequeno também sou vascaíno. Quando tinha 5 anos, fui internado no hospital. Tinha que colocar um catéter na veia para tomar remédio, mas não queria deixar porque estava com a aflição daquela agulha. Então, meu pai prometeu que eu poderia conhecer os jogadores do Vasco se deixasse o médico colocar o tubo no meu braço. Quando saí do hospital, fui com ele, minha mãe e meus irmãos para o Atibaia para ver um treino do time. Foi muito legal. Eu tirei fotos e joguei bola com todos os jogadores. E um repórter que estava lá também me entrevistou para a TV. Então, gente, vocês perceberam que esse texto é um relato de experiência, né? O menino ele está contando um fato importante que aconteceu em sua vida, né? Ele foi internado em um hospital em São Paulo para fazer um procedimento médico. Ele usou aqui vários conectores, né, que expressam ideias diversas. Mas vocês conseguiram notar, assim, já de cara, algum que expresse uma ideia de causa ou consequência? Alguém já notou? Bem, vamos observar aqui um ponto. Ó, tinha que colocar um catéter na veia para tomar remédio, mas não queria deixar, porque estava com a aflição daquela agulha. E aí eu pergunto a vocês, gente, qual era o motivo de um menino não querer que colocassem o catéter nele? O motivo era porque ele estava com aflição da agulha. Então, aqui percebam que essa palavra aqui, o porquê, está explicando o motivo dele não querer que colocassem o catéter. Ó, vejam, mas não queria deixar. Não queria deixar o quê? Não queria deixar colocar o catéter, porque estava com aflição daquela agulha. Então, gente, esse conector aqui, porque, essa palavra porque, ela dá uma ideia de causa, né? Ela explica o motivo pelo qual o menino não queria colocar o catéter. Agora vocês têm aqui um pequeno exercício, né, que vocês deverão responder, e aí eu peço que vocês respondam o exercício e depois retornem aqui para o vídeo para a gente dar continuidade à nossa aula sobre conectores de causa e consequência. Agora que vocês já responderam o exercíciozinho inicial, vamos dar continuidade ao nosso assunto.
Na língua, existem palavras responsáveis por relacionar ideias, estabelecendo uma relação lógica entre elas. São os conectores, como eu havia dito para vocês anteriormente. Esses conectores, eles servem para estabelecer uma relação entre as ideias apresentadas em um texto. Ao usá-los, organizamos melhor o texto e ajudamos nossos interlocutores a compreender nosso pensamento. Então, esses conectores, eles servem para isso, né? Para que o nosso interlocutor ele consiga entender direitinho as ideias que nós queremos expressar. Aí agora nós vamos estudar, né, os conectores de causa e consequência, como mencionado anteriormente. Vamos ver como eles funcionam? Ó, um exemplo aí que vocês também têm na atividade de vocês. Ela foi aprovada, pois estudou bastante. Veja que a palavra pois, ela introduz uma oração que indica a causa do que foi declarado antes. Ela foi aprovada. Qual foi o motivo dela ser aprovada? O motivo foi que ela estudou bastante. Então, o fato dela ter estudado bastante é a causa dela ter sido aprovada. Conseguiram perceber? Eu poderia substituir esse pois também por porque ela foi aprovada porque estudou bastante. Nessa outra frase, nós vamos entender uma outra relação que pode ser estabelecida, que é a relação de consequência. Ó, estou muito gripada, então não irei à aula hoje. O então introduz uma oração que é a consequência, um resultado do que foi dito anteriormente. Ela disse que estava gripada. Então, isso resultou no fato dela não ir à escola. Então, ela não ter ido à escola é resultado do fato dela estar doente. Isso é uma relação de consequência. Percebam que aqui, ó, eu não poderia colocar o porquê aqui, ó. Estou muito gripada, porque não irei à aula hoje. Percebam que fica estranho. Então, para eu poder entender se a relação é de causa ou consequência, é só eu substituir o conector por porquê. Se der certo, é uma relação de causa. Se não der certo, trata-se de uma relação de consequência. Perceberam? Aqui, ó, eu substituí o pois por porquê e deu certo. Ó. Ela foi aprovada porque estudou bastante. Pois estudou bastante. Não deu certo. Agora aqui não dá certo. Ó. Estou muito gripada. Então, não irei à aula hoje. Ok. Agora vamos botar o porquê. Estou muito gripada. Porque não irei à aula hoje. Não, não dá certo. O que não impediria de eu refazer essa frase, estabelecendo agora uma ideia de causa. Se eu dissesse assim, ó, não irei à aula hoje porque estou muito gripada. Aí sim eu teria agora uma relação de causa. Há também conectores de oposição, de adição, entre outros, que nós estudaremos posteriormente. Nessa aula, o objetivo era só estudar os conectores de causa e de consequência. Mas, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, existem conectores que expressam ideias diversas. Agora, nós vamos estudar mais alguns conectores, né, que expressam ideias de causa e consequência. Vamos ver alguns que expressam a ideia de causa. Ó, nós temos o porquê, nós temos o pois, o como, quando aparece no início das frases, o visto que, o já que, uma vez que. E conectores de consequência, nós temos o portanto, o por isso, o então, o logo, o assim, o desse modo, dessa forma, consequentemente. Esse aqui é o mais óbvio, né? Que já está dizendo que é uma consequência. Então, agora, gente, que nós estudamos tudo isso,
tem mais algumas questões do exercício que vocês deverão responder, e aí vocês vão exercitar mais essa ideia de colocar os conectores certos, de causa e de consequência, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, né, para a gente esclarecer essas dúvidas. Nós vamos ficando por aqui com a aula de hoje, certo? Eu desejo a todos ótimos estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.